Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir porque eu e você rejeitamos e afastamos as pessoas da Palavra de Deus. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem seu like, isso é importante para a gente levar essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que está aparecendo aqui na tela, para que possamos estar orando juntos pelos nossos irmãos. Bom, essa semana que passou, eu postei alguns vídeos de perguntas dos irmãos referentes a vestimenta, a maquiagem, adornos e coisas assim. E foi uma chuva de gente me criticando por falar isso e criticando as pessoas que não aceitam isso. Então a gente vai refletir sobre isso. E a primeira coisa que eu já falei no meu canal aqui várias vezes, tem vários vídeos sobre isso, e que a gente vai iniciar esse vídeo é Mateus capítulo 7, verso 1 e verso 2. Mateus 7, verso 1 e verso 2. Porque quando a gente vê essas mensagens, a primeira coisa que temos que ter em mente é isso. Mateus 7, verso 1 e verso 2. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Então, primeira coisa, quando você vê uma mensagem sobre usar ou não usar calça, usar ou não usar maquiagem, usar ou não usar adorno, beber ou não beber café, não é para mim ver a mensagem de Deus e falar, beber café é pecado, então eu vou lá e começo a bater em todo mundo que bebe café. Não pode usar adorno, então eu vou lá e bato em todo mundo que usa adorno. Não pode usar maquiagem, eu vou lá e bato em todo mundo. Essa mensagem de que eu não devo fazer certas coisas, devo me afastar de certas coisas, não é para eu julgar os meus irmãos. É para mim olhar para mim mesmo se eu aplico isso em minha vida ou não. É uma mensagem pessoal, não é uma mensagem julgadora. E sim, tem irmãos que agora tem o conteúdo bíblico que fala sobre isso e agora começa a bater nos irmãos por conta disso. Da mesma forma que você julga, você vai ser julgado por Deus. É como os fariseus, né? Eles colocavam todo mundo numa régua que eles não colocavam nem para eles. Tinha aparência exterior, mas não a interior. E por isso, muitas vezes, eu e você afastamos pessoas da mensagem, porque estamos começando a julgá-las, quando na verdade a transformação vem de Deus. Deus é que vai transformar a pessoa. Deus que vai fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Deus vai mudar a minha vida, aquilo que eu não consigo mudar, e Deus vai mudar a sua vida, aquilo que você não consegue mudar, desde que nós nos esforcemos para isso, nos dediquemos 100% para isso, todo o nosso ser. Eu aceito essa mensagem, não consigo, Senhor, me ajuda. Então a obra vai ser feita por Deus, não por mim e nem pelos críticos que apontam o dedo. E tem muitas pessoas que chegam assim, mas eu faço tal coisa, eu uso adornos. E tem pessoa lá que me julgou, mas a pessoa lá saiu da igreja e eu continuo. Novamente, a mudança que Cristo faz em minha vida e na sua vida é uma mudança por completo, interior e exterior. E a primeira coisa que ele faz é nos trazer essa mensagem que acabamos de ler. Não julgueis para que não sejais julgados. Eu não devo julgar ninguém. Devo julgar e olhar para mim mesmo. Eu devo olhar a minha vida, examinar a minha vida e mudar a minha vida e não querer mudar a vida dos outros. O que eu devo fazer, sim, é admoestar. Eu tenho a mensagem, eu devo pregar a mensagem. Não com juízo condenatório, não colocando e imputando culpa. O juízo é apenas Deus que o faz. Eu levo a advertência se eu assim a tenho. Vamos a alguns textos de Espírito de Profecia. Patriarcas e Profetas, capítulo 35. Aqueles que estão no erro e merecem reprovação, não há mais agradável do que receber simpatia e louvor. Muitas dessas pessoas que estão no erro, que elas sabem que está errada, que elas já conhecem essa mensagem, sabe que não deve fazer tal coisa, sabe que deve se afastar de tal coisa. Quando elas veem algo que aprova a sua conduta, elas ficam felizes, elas se sentem acolhidas.
E as mensagens de reprovação devem servir, não com juízo, mas como alerta. Teve uma irmã, aproveitando aqui, ela comentou hoje, ou faz algumas horas que ela comentou nesse vídeo da questão dos adornos. Aí ela, bela explicação. Eu não sabia o porquê, o motivo. E é essa a ideia que nós temos que ter quando passarmos a mensagem. Alertar. Muitas pessoas não usam adornos porque a igreja assim o diz, mas não sabem porquê. Muitas pessoas sabem da questão que tem que fazer a reforma de saúde, mas elas não entendem o porquê. Eu fiz um vídeo aqui no canal explicando, dentro da Bíblia, o porquê devemos fazer a reforma de saúde. E teve um irmão que falou, irmão, eu sabia que tinha que fazer, mas eu não conhecia essa mensagem da Bíblia. Então, é esse o nosso objetivo. É esse o objetivo do canal. Responder a pergunta dos irmãos. Não para que vocês olhem para os irmãos ao seu lado e apontem os dedos, mas para que vocês aprendam aquilo que a palavra de Deus diz. Para que eu aprenda também, porque eu aprendo muito estudando aquilo que os irmãos perguntam. E a gente aplique em nossas vidas. Eu na minha, você na sua. E vamos caminhando e vamos pregando a mensagem também. Vamos levar para que outras pessoas tenham conhecimento. Não para julgar, mas para modificar, eu e você, as nossas vidas. Porque é muito fácil, quando a gente está errado, receber uma palavra de conforto e de carinho, e não de reprovação. Reprovação não dos irmãos com juízo condenatório, mas a reprovação de Deus, porque assim ele o diz. Nesta obra inspiradora, só para esse livro, esse capítulo, Patriarcas e Profetas, capítulo 35, fala sobre a revolta de Coré. Então, são informações sobre uma revolta que surgiu no meio do povo. Coré, ele incitou o povo a ir contra Moisés porque havia reprovação da parte de Deus e Moisés passava essa reprovação para o povo. E aqui ele está em cima desse estudo, a gente está refletindo alguns trechos desse capítulo. Nesta obra inspiradora de desafeição, houve maior união e harmonia entre os elementos discordantes da congregação do que já existira antes. Ou seja, quando surge alguém passando a mão na cabeça do pecado, as pessoas começam a se unir, começam a se juntar e começam a causar sim uma revolta contra Deus, porque não querem ser reprovados. Eu não quero saber que aquilo que eu estou fazendo é pecado, eu não quero abandonar o meu pecado. E quando alguém fala para mim, não é pecado, aí as pessoas vão ficando felizes e se alegram. Teve um pastor da nossa igreja que fez recentemente um vídeo sobre se devo beber ou não Coca-Cola. Até confundiu, não. Coca-Cola. Se devo ou não beber Coca-Cola. Assim, no mês que eu me batizei, eu já sabia, a partir de agora, e eu ainda fui aquela pessoa resistente, né? A partir do momento que eu me batizar, eu não posso mais beber isso, porque tem cafeína. E cafeína não é algo aprovado por Deus. Posteriormente, quando eu fiz o vídeo se beber café é pecado, eu descobri que beber café é pecado. Até então eu sabia que não podia porque fazia mal para minha saúde. Não sabia que era pecado. E aí esse pastor fala várias palavras bonitas, vai rodeando, e não fala assim, beber Coca-Cola é pecado por causa da cafeína. Fica enrolando, passando a mão na cabeça e achando que vamos amenizar, não vamos falar, não, tem que falar sim, tem que reprovar sim, tem que mostrar que é pecado. Abre a Bíblia, abre o Espírito de Profecia e mostra o que está falando, o que você está dizendo, explica. E é isso o meu dever e o seu dever. Mas quando as pessoas passam a mão na cabeça, achando que, não, vamos com calma, não é bem assim, estamos conduzindo as pessoas ao pecado. E não a questão de julgar. Eu não devo julgar que o meu irmão bebe Coca-Cola, ou bebe café, ou usa adorno. Não, não é julgar. É mostrar na Bíblia que aquela conduta está errada, o porquê está errada. E Deus vai fazer a obra se esse irmão assim o permitir. Apesar de terem tido a prova mais convincente do desagrado de Deus pela sua conduta na destruição dos homens que os haviam enganado, ousaram atribuir seus juízos a Satanás. Coré e os homens que organizaram a revolta foram destruídos por Deus. E o povo que estava feliz, contente, porque estava sendo a mão passada na cabeça, atribuíram juízos a Satanás. Olha que pecado! A reprovação de Deus vem até mim
e eu atribuo aquilo a Satanás. Então, essas palavras de reprovação, essas palavras que falam que usar isso é errado, beber aquilo é errado, essas palavras vêm de Satanás, não vêm de Deus. É isso que as pessoas falam quando elas reprovam isso. Não questão de julgar, e sim a questão de reprovar e rejeitar a vontade e a palavra de Deus. E o texto diz: foi esse ato de atribuir a Satanás aquilo que vem da palavra de Deus, que selou a condenação deles. Haviam cometido o pecado contra o Espírito Santo, pecado este que em virtude do qual o coração do homem eficazmente se endurece contra a influência da graça divina. Aquelas pessoas rejeitaram a Deus de tal forma que endureceram o seu coração que nada poderia mudar aquilo que Deus diz. Nada poderia mudar o pensamento delas com relação àquilo que Deus diz. Elas iriam rejeitar de qualquer forma. Pudesse Jesus aparecer para elas e falar: meu filho, isso está errado. Elas iriam rejeitar e falar: não é Jesus. É um espírito demoníaco que veio aqui me reprovar porque quer me afastar das coisas que eu amo, das coisas que eu quero. Então, devemos ter cuidado com isso sim, quando ao rejeitar a mensagem, atribuir isso a Satanás, atribuir isso a demônios, não querer aceitar a palavra de Deus. Esse é o único pecado que não há perdão, o pecado em que eu endureço meu coração e não aceito as verdades divinas. Deus opera pela manifestação de seu Espírito para reprovar e convencer o pecador. E se a obra do Espírito é finalmente rejeitada, nada mais há que Deus possa fazer pela alma. O último recurso da misericórdia divina foi empregado. O transgressor desligou-se de Deus e o pecado não tem remédio para curar si mesmo. Não há uma reserva de poder pela qual Deus possa operar para convencer e converter o pecador. Quando a pessoa endurece o coração dela ao rejeitar a mensagem de Deus a este ponto de atribuir a Satanás a reprovação, ela está sim cometendo um pecado em que não há mais volta, não tem mais como retroceder. Ela endureceu o coração, assim como Satanás e os seus anjos já endureceram já o seu coração à verdade divina, que não tem mais como voltar atrás. Essas pessoas que rejeitam a orientação do Espírito Santo estão fazendo o mesmo. E aqui, novamente, voltando ao primeiro verso, Mateus 7, verso 1, não julgueis para que não sejais julgados. Isso aqui não é um julgamento, isso aqui é uma advertência que está contida nos escritos inspirados. Não é para que eu e você saiamos apontando os dedos por aí. É para que eu e você olhamos para nós mesmos. Será que eu estou rejeitando aquilo que Deus diz? Será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou a tal ponto me afastando de Deus, rejeitando a luz pelos os meus pecados, pelo aquilo que eu acaricio, por aquilo que eu gosto? Último texto, Patriarcas e Profetas, capítulo 39. As dificuldades aqui passaram-se já os 40 anos no deserto, eles estavam começando a reconquistar a terra. As dificuldades em seu caminho tinham aumentado grandemente desde que se recusaram a avançar. Ou seja, desde que a primeira rejeição de Israel a ouvir a palavra de Deus, quando os espias voltaram e 10 deles falaram coisas horripilantes que não iriam conseguir vencer a terra, aquelas dificuldades que os espias tinham visto, elas aumentaram muito mais. As dificuldades em seu caminho tinham aumentado grandemente desde que se recusaram a avançar. E ao ser-lhes mandado assim fazer em nome do Senhor, é assim que Deus ainda aprova seu povo. E se deixam de resistir à prova, ele os traz de novo ao mesmo ponto. Ou seja, se você está rejeitando uma mensagem de advertência hoje, mais para frente você vai receber essa mesma mensagem de advertência. Se você rejeitar de novo, mais para frente você vai receber essa mesma mensagem de advertência. Deus vai fazendo você retornar ao mesmo ponto. E assim que Deus ainda aprova o seu povo. E se deixam de resistir à prova, ele os traz de novo ao mesmo ponto. E a segunda vez, a prova será mais rigorosa.
e mais severa do que a precedente, ou seja, cada vez fica mais difícil. Você ouve a mensagem hoje, você rejeita hoje, quando você voltar naquele ponto, você vai ouvir a mesma mensagem e vai ser mais difícil de você prosseguir. E isso continua até que resistam à prova, ou se ainda são rebeldes, Deus retira deles sua luz e os deixa em trevas. Deus vai fazer quantas vezes for necessário você voltar ao mesmo ponto. Vai ser mais difícil, mas Ele está ali contigo, vai te guiar. Vai ser mais difícil, mas Ele está ali, até o ponto que você endurece o seu coração de tal maneira que a luz é retirada e você é deixado em trevas. E eu posso ser deixado em trevas se continuo resistindo à mensagem de Deus. Quando Deus fala algo, devemos ouvir. Se assim o for, aceitar em nossas vidas, mudar, ou se não, a luz nos vai ser tirada. E aqui eu me lembro de uma coisa que aconteceu comigo nesse ponto, né? Acho que eu comentei sobre isso quando eu falei na minha conversão para a reforma de saúde. Eu já tinha conhecido a reforma de saúde nos textos do Espírito de Profecia, e eu morava com meu pai, e eu falei para mim, no dia que eu casar, que eu sair de casa, que eu tiver que comprar as minhas coisas, eu farei a reforma de saúde na minha vida. E o tempo passou, alguns meses, e eu me deparei de novo com a reforma de saúde. E eu já estava me afastando um pouco da igreja. E eu coloquei Deus à prova. E era um sábado, em 2014, 15 de março, se eu não estou enganado. E eu falei, vou nos sábados parar de comer a carne, me afastar dessas coisas que Deus não quer. Porque nos sábados eu vou honrar e fazer a vontade de Deus, porque é o sábado que é o dia do Senhor. E eu fiquei aquele sábado sem comer carne, ninguém falou nada na minha casa, ninguém nem sabia. E chegou o dia seguinte. E no dia seguinte eu acordei, tarde, 10 horas da manhã, e pensei, eu fiquei um dia, então eu vou ficar para sempre. E aí veio a prova mais difícil, porque naquele dia eu não sabia e teve um churrasco na minha casa. E eu tive que resistir àquela prova, colocando Deus à frente. Não comi das carnes que estavam ali e continuo sem comer desde então. Eu resisti na primeira vez à mensagem. Quando ela veio de novo, ela veio com uma prova mais difícil. E é assim comigo com você. Você recebeu a mensagem. Se você a rejeita, vai ficar mais difícil da próxima vez que você a encontrar. Deus vai te colocar no mesmo ponto. E se você rejeitar de novo, vai ficar mais difícil de novo. E assim vai até que você, ou de fato, aceite o poder de Deus na sua vida e transforme e mude conforme a vontade de Deus, ou que você abandone a luz e se afaste de Deus. Deus quer que aceitemos a repreensão, que mudemos as nossas vidas e que de fato nos entreguemos a Ele. Mas a escolha é individual. A minha salvação já foi dada por Cristo, Ele já fez tudo aquilo que eu não podia fazer. E agora basta eu e você aceitarmos. Se rejeitarmos, rejeitou, perdeu. Não precisava fazer mais nada. Era só aceitar, se entregar, confiar no poder de Deus. E as mudanças, o Espírito Santo iria trabalhando em nossas vidas e mudando pouco a pouco. Haveriam provas, sim, dificuldades, como essa de receber uma mensagem que é ingrata, que eu não quero ouvir. Mas com o poder de Deus em nossas vidas, eu e você podemos sim vencer isso. Bom, espero ter ajudado um pouquinho os irmãos nessa questão, que esses vídeos que trazem mensagens que repreendem, eles não são para eu apontar o dedo para o meu irmão, e sim para eu olhar para mim mesmo. Não é para eu comparar o irmão que, ele faz tudo isso e abandonou a fé, e eu faço tudo isso que você está falando que não é para fazer, mas estou na igreja ainda. Não é para eu ficar me comparando com pessoas. Eu devo que olhar para Cristo. Cristo é meu exemplo, Cristo é o meu modelo. E até mesmo quando eu falei nas calças, que eu não acredito que não deva, eu acredito que mulheres podem sim usar calças, não como as sensuais que vendem hoje em dia. Hoje eu não vejo nenhum modelo de calça que seja agradável aos olhos de Deus, até porque uma coisa que as mulheres sempre fazem quando colocam uma calça é virar no espelho assim a bunda para ver se está alguma coisa ali, não sei o que elas querem ver, mas esse comportamento é justamente aquilo que a Bíblia reprova, da discrição, da modéstia, simplicidade.
Então, não é uma questão de repreensão, de julgamento, e sim da repreensão daquilo que a palavra me diz. Eu acho que mulheres podem sim usar calça porque eu não encontrei base bíblica, nem no Espírito de Profecia, para reprovar o uso, mas não as que são feitas hoje. Então, hoje em dia, se você for numa loja comprar, você não acharia algo que poderia ser usado. Esse é o meu entendimento, com base naquilo que eu estudei. E alguns irmãos falaram, não concordo. Tudo bem, irmão, me mostra o texto com base naquilo que você acredita e me explica. Se você tiver certo, eu vou ter o maior prazer de mudar e aceitar isso na minha vida. Faço um outro vídeo explicando aqui os argumentos que você me trouxe e que me convenceram de fato que não deva ser usado por mulheres calças. Assim como nos textos que aí ninguém refutou com o texto, ninguém falou, criticou nada. Da questão de não usar maquiagem, de não usar adornos, ninguém falou nada contrário a isso. Apenas as pessoas que criticaram só falaram: pessoa de tal não fazia e fazia tantas coisas erradas. Eu uso ou eu faço e não faço nada daquilo. A minha comparação não são com pessoas, e sim com Cristo. A minha comparação e o meu espelho deve ser a palavra. A palavra me diz, faz assim, e assim eu o faço. A palavra diz, não faz assim, e assim eu não faço. Tudo aquilo conforme manda as Escrituras. Tudo aquilo conforme manda Deus. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários. Lembrando, quando chegarmos a 10 mil inscritos, as pessoas que fizeram perguntas vão dar uma Bíblia Thompson. Não estou usando a Bíblia Thompson hoje aqui, que eu deixei no carro. E meu filho está pegando minha Bíblia e não deixa eu gravar os vídeos. Se você tem pedido de oração, deixa nos comentários, eu estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos agora que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, nos ajude nos pontos de dificuldade que temos com relação à Tua Palavra, com relação àquilo que nós tropeçamos, que o Senhor nos ajude a fazermos a Tua vontade hoje e sempre. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a abandonarmos esse espírito de apontar o dedo, esse espírito acusador que não vem de Ti, Senhor, vem do inimigo, que é o nosso adversário, o nosso acusador. Que possamos abandonar isso também e olharmos apenas para nós mesmos, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.